Estamos aqui hoje para falar sobre uso capião. Houve a votação no Instagram e no Telegram e o tema vencedor foi uso capião. O que vem a ser uso capião? Estamos aqui hoje para falar sobre esse tema porque é um termo muito ouvido, só que as pessoas geralmente não sabem o que significa uso capião. Principalmente quem é da área de engenharia e arquitetura, que atua como perito judicial, é obrigatório que conheça um pouco desse tema, porque é muito comum que venhamos ser nomeados em ações judiciais onde nós somos peritos judiciais e precisamos tratar sobre esse tema. Então eu vou falar aqui um pouco sobre o conceito de uso capião, sem me aprofundar muito, porque isso é uma matéria do direito. Vamos falar do que vem a ser uso capião, de que forma que é requerido um processo de uso capião, quais são os objetivos e onde entra o perito, em que momento entra o perito e qual tipo de trabalho é solicitado para nós como peritos numa ação desse tipo. Então, o que eu tenho a dizer é que existe... O que é uso capião, em primeiro lugar? O uso capião é uma forma de transformar a posse num domínio. Então, o cidadão tem a posse do imóvel, ele usufrui aquele imóvel, ou aquele terreno, aquele lote, e ele quer o domínio. Mesmo que ele tenha sido um invasor, não vamos aqui nos ater a esses detalhes, né? O que é certo, o que é errado, que isso é o campo do jurídico, não é o nosso métier, né? Mas voltamos ao uso capião. Existem 36 formas de uso capião. As 5 mais usuais são o ordinário, o extraordinário, constitucional, coletivo e abandono de lar. Esses são os 5 principais. Para não falarmos dos 36, porque não é o nosso objetivo, vamos falar, por exemplo, do uso capião de abandono de lar. Primeiro, é necessário que os dois proprietários, ou seja, o casal, seja proprietário do imóvel. Então existe ali um documento que comprova a propriedade dos dois. Então vamos supor que um dos cônjuges abandonou o lar, então aquele que ficou entrou com ação de uso capião requerendo a propriedade do imóvel. Se a justiça der esse direito de propriedade, de certa forma está punindo aquele que abandonou o imóvel. Então é possível que ao abandonar o imóvel, ao abandonar o lar, a pessoa acabe até perdendo a sua parte do imóvel através de uma ação de uso capião. Como se estabelece uma ação de uso capião? De duas formas, ou através do judiciário ou do extrajudicial. Então assim, ou judicialmente ou extrajudicialmente. Judicialmente consiste em movimentar uma ação através do judiciário, é óbvio. Extrajudicialmente seria uma ação que nem seria na realidade uma ação, um procedimento em que esse procedimento será tratado no cartório. A ação judicial, sempre existe ali uma lide, um conflito entre duas partes, né? O interessado e o proprietário. O autor geralmente é quem moveu a ação, quem quer tomar o direito, e o réu é o proprietário cujo direito está sendo tentado suprimir, né? Agora, extrajudicialmente, isso é feito no cartório, mas extrajudicialmente só acontece praticamente quando há um consenso entre as partes. É quase que um consenso em uma transferência de direito de propriedade. Às vezes isso acontece quando dentro de uma família alguém vai passar um direito de propriedade, não é possível que seja feita a doação e às vezes é feito um procedimento assim no cartório. Então não é comum, isso aí quase que não acontece, geralmente é uma ação judicial mesmo. O que é necessário para que seja movida a ação judicial? Tem que ter uma documentação que podem ser provas orais ou podem ser provas materiais. As provas orais seriam relato de testemunhas e depoimentos pessoais. Isso aí seriam provas onde as partes serão ouvidas, então alguém vai relatar, um vizinho vai falar, não, ele mora há 15 anos nesse local, e coisas desse tipo. E as provas documentais seria a apresentação de carnê de IPTU, com o nome do interessado, contas de água, conta de luz, conta de gás,
perícias. Então, a prova documental seria a prova que seria palpável, seriam documentos propriamente ditos, né? Dentre essas provas existe a perícia que eu acabei de falar. Então, no caso de existir uma ação judicial requerendo o uso capião, o que vai acontecer? Em 99% dos casos, o juiz vai denominar que seja realizada uma perícia, em 99% dos casos. E o que o perito faz quando nomeado numa ação de uso capião? O que o juiz quer dele? O juiz quer a caracterização do imóvel. Ele quer um layout ou um projeto do imóvel e quer um memorial descritivo. Então, o que o engenheiro ou o arquiteto, ou seja, o perito judicial vai fazer? Vai fazer uma vistoria no local para elaborar um projeto daquele imóvel e vai fazer o levantamento de acabamentos, de detalhes construtivos, o que quer que seja, para poder fazer ali a caracterização através de um memorial descritivo. São esses dois elementos, basicamente, que o juiz necessita. Agora, quando você é nomeado perito numa ação de uso capião, geralmente essa ação é uma ação em que o autor ele é beneficiário de justiça gratuita. O que ocorre? Você vai ficar feliz que foi nomeado, você vai ver o processo, vai ver que é uma ação de uso capião, e onde o beneficiário de justiça gratuita, ou seja, você vai ganhar nada, para não dizer que não vai ganhar nada, vai ganhar um valor simbólico que a justiça paga, né? E esse valor simbólico às vezes não cobre nem as suas despesas de deslocamento. Por que eu estou falando isso? Sempre que você for nomeado numa ação, independentemente se é de uso capião, você tem 5 dias de prazo para se inteirar do processo, para poder se manifestar quanto à aceitação ou não. Verifique o que está sendo pedido nessa ação. Por quê? Se for simplesmente a elaboração de um croquis e a caracterização do imóvel, até que seria algo simples. Mas pode ser que, atrelado à ação de uso capião, esteja sendo requerido uma demarcação de área, ou seja, requerido que seja delimitado o perímetro do terreno, que é irregular, que seja delimitado, que seja gerado um croquis. Então, isso requer a contratação de serviços topográficos. Então, se você está fazendo uma perícia gratuita, como que você vai suportar valores para a contratação de um topógrafo, por exemplo? Isso não tem coerência nenhuma. Então, quando você receber uma ação de uso capião, muito cuidado, verifique qual é a necessidade dessa ação, porque você não tem a obrigação de aceitar as nomeações, você pode recusar desde que seja justificado também. Então você pode simplesmente fazer a sua documentação, fazer uma petição, expor para o magistrado que você está declinando da nomeação, pois não tem como suportar gastos com contratação de serviços topográficos. Isso é uma saída. Eu já peguei casos em que eu aceitei a nomeação e que já tinham passado cinco profissionais que tinham declinado da nomeação, né? Até que eu cheguei, então esse processo já estava rolando há praticamente 20 anos. Então é isso, pessoal, a dica é essa. Entendemos um pouco do que vem a ser a ação de uso capião, documentação necessária, os principais casos de uso capião, por que o juiz nomeia e o que o juiz necessita de nós. Então ficou claro aqui, a partir de hoje, somos todos especialistas em ações de uso capião, né? Agradeço a todos pelo prestígio aí, por estarem assistindo o canal, colaborando, mandando sugestões, mandando críticas. Tenho recebido bastante elogios, bastante sugestões, bastante participação nas lives semanais, que são às terças-feiras às 20 horas. E eu agradeço muito por vocês estarem participando. Gostaria que continuassem participando, que vocês se inscrevam nas redes sociais. Vou deixar o link aqui abaixo para que todos possam se inscrever nas redes sociais e no nosso canal do Telegram, onde nós temos uma relação mais próxima, né? Onde nós temos uma comunicação mais fácil. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e na semana que vem teremos mais um vídeo interessante para vocês. Até o próximo vídeo.